Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria, uma satisfação estar mais uma vez aqui para nós aprendermos da palavra de Deus. Quem vos fala aqui é o pastor José Rogério. Quero nesse instante aqui falar sobre jejum, a sua importância, as suas definições, o seu conceito, entendendo aqui que realmente é o jejum segundo o conceito da palavra de Deus. Logo de começo eu quero aqui deixar um texto base para nós, que é Neemias capítulo 9, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Amém? Então aqui nós temos de início aqui, pelo texto bíblico, Israel, aqui vestido de pano de saco, que seria as vestes da humilhação, traziam terra sobre si, mostrando aqui o estado aqui de contrição, de miséria, de tristeza. Todos os filhos de Israel se ajuntaram com jejum. Então aqui o propósito aqui de jejum. E além do jejum, o propósito de se apartarem, quer dizer, se separarem, se santificarem, não tendo aquela vida voltada para aquilo que é profano, mas aquilo que é santo. Então se separaram dos estrangeiros, daquilo que era estranho, daquilo que era contrário à palavra de Deus. Fizeram confissão dos seus pecados, suas iniquidades diante de Deus, e foram meditar na lei do Senhor. Então, aqui fala que 1/4 do dia eles leram a palavra, e 1/4 do dia fizeram a confissão, tendo aqui como início aqui o jejum. Então, teve esse prosseguimento, o jejum que não era somente um jejum, mas havia também o propósito maior aqui de santificação, de leitura bíblica, confissão dos pecados, confissão da iniquidade, o arrependimento. Então, a tristeza, a contrição, tudo isso estava envolvido com o jejum. Então, o que é o jejum? Para nós aqui entendermos aqui a palavra de Deus, primeiramente aqui o significado do jejum. O jejum significa ter o estômago vazio. Então não há nenhuma alimentação. Não comer, abster-se ou ficar sem comida. Passar fome, que seria aqui o sentido ritual, o sentido religioso. Tendo durante um período limitado. Então pode ter um limite, um horário específico em que a pessoa vai estar em jejum. Segundo o Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 2, está assim: é depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Que, falando de Jesus Cristo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Lucas capítulo 4, versículo 2, e foi por 40 dias tentado pelo diabo, e não comeu coisa alguma naqueles dias. Quando estes foram cumpridos, teve fome. Então,
uma passagem aqui reforçando a outra. Então, o período aqui de Jesus Cristo, aqui de jejum, que ele não alimentou, não comeu, não fala que ele não bebeu, mas fala que ele não comeu, porque depois ele teve fome. Então, ele ficou 40 dias e 40 noites, segundo aqui o evangelista Mateus. E Lucas fala de 40 dias. Então, um tempo específico, um período aqui específico de jejum que Jesus Cristo esteve, se apresentou. Então, o que é jejuar? Jejuar é abstinência voluntária de alimento com propósito espiritual, sacrifício para Deus e busca por Deus e de comunhão para com Ele. O jejum benéfico é aquele feito com reverência a Deus, reconhecendo sua dependência e adorando-o como Senhor. Então, aqui está Daniel capítulo 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, o propósito aqui de buscar a face do Senhor, buscar aqui um reforço espiritual, mas servindo e adorando a Deus. Então, aqui era o propósito aqui de Daniel. Então, ele desenvolveu aqui o Midrashim, o Midrash. Então, houve uma busca do Senhor em oração e jejum. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Então aqui está como ato e questão de autoridade espiritual subjugando a carne. Então aqui a busca é espiritual e o propósito do jejum é estar aqui submisso à vontade de Deus, alinhando-se o espírito com o Espírito de Deus e tendo aqui o que? Subjugando a carne, buscando aqui o domínio próprio. Então aqui tem este propósito do jejum, além de haver aqui o propósito de buscar a face do Senhor, a adoração, a comunhão com o Espírito de Deus. Então o jejum, ele também é afligir-se, isto é, afligir a sua alma com reverência ao rito de purificação. Então tem este ato também de purificação, que aqui segundo aqui na Torá, os livros aqui de Levítico, capítulo 16, o versículo 29 e o versículo 31. Esta será para todos vós uma lei perpétua. No 10º dia do 7º mês, afligireis a vossa alma com jejum, e não fareis trabalho algum, nem o nativo, nem o estrangeiro que habitar no meio de vós. Será para vós um dia de estrito descanso, e afligireis a vossa alma com jejum. É lei perpétua. É lei perpétua. Então, tem aqui esta busca do jejum. Certo? Então, veja bem aí que tem aí a questão de afligir a alma. Esta aflição da alma. A alma tem que sentir. A pessoa tem que sentir na alma, tem que sentir na vida a aflição do que está ocorrendo. Então, a tristeza, o lamento, tem que afligir a alma. O jejum, ele tem que impactar a alma da pessoa. E esse impacto é entendendo que é dependente de Deus, que necessita de Deus, que precisa de Deus e de um reforço espiritual, para que essa pessoa tenha condições de ter o domínio próprio, de ter a temperança, o equilíbrio, para
subjugar a carne e não estar à mercê da carne. Então tem aí o propósito aí do jejum. E aí era uma lei perpétua em Israel. Então tinha um dia específico. Aqui está falando do 7º dia, que seria o 10º mês. E nós entendemos aqui que está falando aqui do dia da expiação, certo? O 10º dia do 7º mês. Então, Levítico capítulo 23, versículo 27 e 32. E no dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação, dia da santa convocação para vós. Jejuareis e oferecereis uma oferta queimada ao Senhor. Será dia de repouso solene, no qual jejuareis e afligireis a vossa alma, a partir do crepúsculo vespertino do dia 9 do mês, e durará até o entardecer do dia seguinte. Então aqui começaria um dia e terminaria no outro dia. Então o jejum que nós aprendemos, a gente sempre fala que o jejum tem que ser feito na parte da manhã. Ficar em jejum, a pessoa não comer nada. E o jejum que a Bíblia aqui está nos mostrando, inclusive aqui tinha aqui o dia da expiação, eles jejuavam à tarde, no entardecer do dia 9 e terminava no dia 10. Então, começava aqui com o pôr do sol. No caso aqui, que eu estou em Minas, para quem está em Minas, seria aí 17h35, a hora que é do horário do pôr do sol. E terminaria no outro dia, aproximadamente 18h10, uma coisa assim. Então, a pessoa acabaria o seu jejum, que seria o jejum aqui de 24 horas. Então, o jejum interessante de se começar, o jejum que a Bíblia ensina, começa-se à tarde e não na parte da manhã. Então, para os nutricionistas, não é interessante a pessoa ficar em jejum na parte da manhã. Tanto é que quando você vai tirar sangue, o médico te passa lá uma receita, passa um exame, que a pessoa precisa ficar em jejum para na verdade ela colher o sangue no outro dia. Então a pessoa começa à noite, ela faz uma última refeição à noite, e muitos até falam que seria interessante começar às 19 horas. Alguns vai falar 21 ou 22 horas no máximo. E a pessoa vai, no outro dia de manhã cedo, que o laboratório está aberto, vai lá e vai tirar o sangue. Depois que tirou o sangue, ela vai ficar no jejum, que vai lá comer, vai se alimentar, vai tomar um café. Então, mas o jejum que a Bíblia ensina começa à tarde. Este é o jejum para sentir a alma, para afligir a alma. Então, Paulo passou por esse período aí que é o dia da expiação, que é Atos capítulo 27, versículo 9. É como se perdera muito tempo, a navegação tornou-se insegura e o tempo de jejum já havia passado. Já passado o tempo de jejum. Paulo, ele estava no navio, certo? Então, ele estava no dia aqui da expiação. O tempo já tinha passado, já tinha cumprido o tempo de jejum. Então, a expressão não comer pão e nem beber água, que está relacionada aqui ao jejum. Então, tem essa expressão, não comer pão e nem beber água. Êxodo capítulo 34, versículo 27 até o 28, diz assim: E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias, olha o período, e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E o Senhor escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, da aliança, os 10 mandamentos, certo? Então, nós temos aqui conhecido como jejum total e sobrenatural, que muitos aí chamam esse jejum total e sobrenatural, quer dizer, não come e não bebe. E Moisés, ele foi sustentado por Deus
no alto da montanha, ali do Monte Sinai. Então, quando Deus chamou Moisés para ele estar lá 40 dias e 40 noites, então foi o próprio Deus que sustentou Moisés. Quando ele subiu, a nuvem já tinha descido, né? Ali tinha descido a Shekhinah, tinha descido ali o Kavod, a glória e a presença de Deus já tinha sido manifesta. Então Deus sustentou Moisés quando ele entrou na nuvem. Então, quando ele entrou na nuvem, Deus envolveu Moisés, Deus que sustentou Moisés neste tempo, e assim foi dada a ele ali os decálogos, as 10 palavras, os 10 mandamentos registrados por Deus na pedra. Bem, mas ele ficou ali 40 dias, 40 noites sem comer pão e sem beber água, certo? Então, Mateus capítulo 15, versículo 32 diz assim: Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta grande multidão, porque já faz 3 dias, olha aí de novo o período, que eles estão comigo e não têm o que comer. Despedi-los em jejum, não quero, para que não desmaiem no caminho. Então, realmente, a pessoa que fica sem comer gera o quê? Fraqueza no corpo físico. A pessoa, ela fica fraca, ela fica debilitada. Então, a pessoa, ela realmente não come. O jejum, a proporção aí realmente dá esse sentido. A pessoa fica sem condições. Então, com Jesus Cristo houve aqui, ele percebeu que aquela multidão que estava ali aprendendo a palavra, já estava ali 3 dias, Jesus não tem como despedi-la, porque está em jejum. Então, para que não desmaiem, olha, pelo caminho. Então, Jesus teve essa consciência. E o que aconteceu? Houve ali depois a multiplicação dos pães e peixes. Então, Jesus ali supriu esta necessidade. Jejum não é dieta. A pessoa fala assim, eu vou fazer jejum para emagrecer. Jejum não é dieta. Certo? Jejum não é eu como com uma questão aqui de como nós vamos falar aqui, de estética. Jejum não é para estética. Ela tem aí o seu propósito, a sua definição. A fome pode ocorrer pela falta de alimento, certo? Então, o jejum não é dieta. A fome pode ocorrer pela falta de alimento. Não é greve de fome. Também jejum não é isso. Não é greve de fome. Se eu tenho a oportunidade de comer, eu devo comer. Se eu estiver com fome e com vontade de comer, eu tenho que comer. Se é que você me entende. Então, é muito importante aqui entender que jejum não é dieta. Então, tem muita gente que levanta de manhã, está sem fome. Aí vai assim, já que eu já estou sem fome, eu vou comer. Eu vou ficar em jejum, né? Então, não vou comer. Então, está errado. Jejum não é desta forma. Então, Atos capítulo 10, versículo 9 ao 11, fala assim: no dia seguinte, passando eles a caminho e aproximando-se da cidade, Pedro subiu airado para orar, quase a hora sexta. A hora sexta, meio-dia. Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava a comida, veio sobre ele um êxtase. Quer dizer, houve um arrebatamento de sentido, arrebatamento aqui de espírito, né? E viu o céu aberto. Então, está com desejo de comer, está com desejo de alimentar, é importante que se alimente. Então, é muito importante isso aqui. As pessoas querem, elas mesmo que eu falo assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ela mesmo está trazendo tentação sobre ela, está errado. Não é assim que funciona. O jejum aqui
na palavra de Deus não é assim que funciona. Então, vamos para o jejum completo, né? O jejum completo e natural, que seria aqui sem alimento, mas com água. Então, que acredito que seja o jejum que Jesus fez, que nem eu falei anteriormente, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 fala que Jesus, ele teve fome, 40 dias e 40 noites, 40 dias consecutivos, Jesus no final teve fome, então um jejum natural, certo? Então o que nós subentendemos é que ele ingeriu água, líquido, mas não comeu alimento algum, tá bom? E aí nós temos aqui também o jejum parcial ou abstinência parcial de alimentos, que seria aqui Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3. Diz assim: e naqueles dias eu, Daniel, jejuei durante 3 semanas. Olha aí, são os 21 dias que Daniel ficou em oração e em jejum. Eu não comi manjar desejável, aquele manjar, o que mais me atrai, o que mais chama a minha atenção, aquele manjar que eu não gosto de abrir mão, e que eu faço questão de comer, tem que estar na mesa, tem que estar no cardápio, então aquela comida mais saborosa. Então, é o desejável, né? Manjar desejável. Nem carne, nem vinho entravam na minha boca, certo? Então, está mostrando que ele não deixou de comer, alguma coisa ele estava comendo, mas não aquilo que era desejável. Será que vocês conseguem entender? É aqui que Daniel estava fazendo o sacrifício, então, opa, não tem churrasco não, meu. E também não tem carne. Tem churrasco e também não tem carne, seja ela cozida. Então, pode ser que Daniel, ele entrou aqui, como Daniel capítulo 1, comeu legumes. É provável que ele tenha mantido isso aqui, ou que da mesma forma que ocorreu lá em Daniel capítulo 1, que ele não participou da mesa do rei, lá do Nabucodonosor, das suas finas iguarias, do vinho, e ele propôs lá ao chefe dos eunucos, ali o cozinheiro, que ele desse legumes e verdura a ele, também com seus amigos, né, que é Ananias, Azarias e Misael. Eles ali comeram legumes e verduras e beberam água, tá? E a Bíblia diz também: nem me ungi com óleo algum até que se cumpriram as 3 semanas. Então Daniel, ele não estava desleixado, mas ele abriu mão dos perfumes, certo? Ele não estava desleixado, não estava ali deixando de se cuidar, mas ele não estava ali usando aquelas especiarias, né, aqueles perfumes, porque como ministro, Daniel ele era o príncipe, ele também era príncipe, era nobre de Judá, e também foi tratado como nobre no palácio de Nabucodonosor. Depois veio Dário, depois veio Ciro, e ele continuou sendo tratado como um nobre. Então ele abriu mão dos melhores perfumes, certo? Então ele não passou perfume, certo? Então tudo isso estava envolvido aqui, este jejum, o jejum que Daniel fez de buscar a face de Deus. Ele também estava mostrando aqui o seu estado de humilhação, o seu estado de dependência de Deus, o seu estado aqui de submissão, de estar ali como servo de Deus, de entender a sua miserabilidade diante do Senhor. Tá bom? Tá certo? Então aqui é importante nós aqui lembramos aqui a palavra de Deus. Vamos lá, nós damos mais um pouco aqui. Que fala aqui o preparativo para se falar com Deus.
Então nós temos aqui também Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, fala assim: quando subi a montanha para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor celebrara contigo. Olha, permaneci na montanha 40 dias e 40 noites, de novo um período estabelecido, sem comer pão nem beber água. Então, aqui nós temos Moisés, neste período, ele esteve em jejum, não comendo pão nem bebendo água, mas era uma condição para receber de Deus a palavra, a revelação, para receber ali a Torá, né, o Torote, que seria a Torá oral e a Torá escrita. Então, para receber ali as palavras de Deus. Então, foi o que aconteceu. Então, quando a gente lê Deuteronômio capítulo 33, versículo 2, vai te dar esse entendimento. Daniel capítulo 9, versículo 3 diz assim: e dirigi o meu rosto ao meu Senhor, nosso Deus, para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Olha aí o propósito do jejum, de buscar o Senhor com orações e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Então, de novo, eu estou reforçando mais uma vez aqui Daniel capítulo 9, versículo 3, que seria aqui o Midrash, buscar o Senhor. Então, existe 4 formas de buscar o Senhor. Deixa eu ver se eu me lembro se é isso mesmo, 4 ou 5 formas, que seria buscar o Senhor através da oração, buscar o Senhor com fé, buscar o Senhor através do jejum e buscar o Senhor através da palavra. Então, são essas formas de buscar o Senhor. E nós, como crente, como igreja, como servos de Deus, como filhos do Eterno, nós temos que buscar o Senhor. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, é o Midrash, é a busca constante do Senhor, para nós estabelecermos aí uma comunhão com o Eterno, nosso espírito ligado ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, e temos aí o domínio sobre os nossos corpos, temos domínio sobre os nossos apetites, né, carnais, sobre as paixões carnais, sobre as paixões, né, não estamos aí vivendo desordenadamente, mas tendo aí, sobretudo, um zelo, uma coerência, um equilíbrio de ações em nossas vidas. E, logicamente, nada mais importante do que tudo isto é entendermos que nós estamos buscando uma relação com o Eterno, uma comunhão ímpar com o Eterno. E, acima de tudo, esta comunhão é de ouvir a sua voz, de receber a tua palavra, de guardar a sua palavra, os seus preceitos. Amém? Em nome de Jesus Cristo, meu amado, que Deus abençoe a sua vida. Fica na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos. Amém?